Você acabou usando o termo denegrir, que já não é mais usual nos dias, atuais, e isso é importante que se ressalte. Cortar a palavra denegrir, já que representaria algo negativo, voltado à população negra. Então a gente começa a cortar essas palavras para que a gente possa ter um diálogo ou um discurso cada vez mais respeitador, cada vez mais transparente. Bom, continuo minhas ofertas aqui, tá, de produtos disponíveis aí, áudios no Hotmart. Eu tô com o áudio já do Fascismo pronto ali, à venda, e também um áudio da Hannah Arendt que eu já deixei engatilhado para quando os caras aprovarem lá, ficar disponíveis. São mais de 3 horas de áudio sobre o conceito de história na antiguidade e na modernidade. Isso é muito interessante do ponto de vista filosófico. Se você gosta de filosofia, então vale a pena ter esse conteúdo. Se você não gosta, aí eu já não aconselho, porque você vai achar chato, né? Enfim, e também o curso de desenho também está disponível, os links estão todos abaixo, se você quiser ajudar o canal dessa forma, fique à vontade aí. Agora é o seguinte, o tema hoje é sobre a burrice humana, né? Porque a coisa está se alastrando de um jeito terrível. E o que está gerando toda essa burrice? É óbvio que é a ideologia. A ideologia enquanto um pensamento que impede a reflexão do caso em nome da generalização do todo pela interpretação de uma elite que domina um coletivo, certo? E aí você se orgulha porque você faz parte de um purê de batatas, né? Você faz parte de uma psicologia de massa e você se sente, nossa, eu faço parte disso, uau, eu tô na crista da onda, né? Que é uma expressão velha essa. Tô na crista da onda. Não, você tá, assim, você tá lá é o primeirão da fila, né? A ser trouxa, né? É isso que você tá sendo. Então, cara, eu tenho tanta coisa para dizer sobre esse assunto, cara, que basicamente está em torno do acontecimento bizarro lá da CNN, onde o âncora do programa lá repreende o jornalista, porque ele usa a palavra denegrir, ele não pode usar a palavra denegrir, eu nem sabia disso, até eu descobri agora, né? Descobri que você não pode, entre aspas, não pode usar a palavra denegrir, e descobri que isso é uma falácia também, porque a palavra denegrir nada tem a ver com raça, né? Você poderia até pensar da palavra judiar, pô, tá falando dos judeus e tal, mas nem isso tem alguma coisa a ver, sabe? Tudo representa um tipo daquilo que eu chamo de radicalismo planejado. Você pode até pensar, mas isso foi burrice do jornalista lá que repreendeu outro jornalista por uma coisa idiota. Bom, pode ser burrice, mas eu acho que não, sinceramente. Por quê? Porque isso é um fenômeno repetível. Isso já aconteceu em outros lugares. Aconteceu na Globo News, né? E certamente vai acontecer muito. Aconteceu com o Felipe Andreoli. Lembra do Felipe Andreoli? Que estava pedindo desculpa por ser burro, porque... Bom, burro ele continua sendo. Não adianta você pedir desculpa e continuar sendo burro, né, velho? Mas estava pedindo desculpa porque tinha feito piadas, né? E com a torcida de São Paulo, engraçado, mesmo com a minha torcida, eu acho que pedir desculpa deles é uma coisa inútil. Então, assim, o que está acontecendo com o mundo? Bom, para vocês entenderem isso, a primeira coisa é ter bibliografia, ter livros, tá? E tem muitos livros sendo produzidos, principalmente nos Estados Unidos, que já sofrem esse fenômeno desde bastante tempo. E só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, eu, por exemplo, hoje eu li, tá tudo gravado aqui, a agenda da ONU 2030. Aí você pergunta, você é contra a agenda da ONU? Não é tudo, óbvio, tem coisas boas, né? Por exemplo, você combater a pobreza, você ser a favor da inclusão na educação escolar, você ser a favor da defesa dos mais vulneráveis, apátridas, crianças, idosos, mulheres, em certas condições. Óbvio que eu sou a favor de tudo isso, né? Tem muitas coisas interessantes lá. Só que existem as entrelinhas, existem elementos um tanto, como é que eu vou colocar assim, ambíguos demais, que podem dar a noção de uma outra coisa que eles não estão deflagrando claramente ali. E tudo isso faz parte, certamente, de uma coisa muito bem projetada. É um projeto. Se é uma agenda, é um projeto. Se é um projeto, você tem um processo de engenharia aí. E que engenharia é essa? É a engenharia desfragmentada do Karl Popper? Pode ser que sim, né? Lembre que o George Soros era meio que um discípulo do Karl Popper, talvez um cara um pouco mais radical que o próprio Popper, né? Então, é a ideia da sociedade aberta contra os inimigos, e os inimigos são aqueles que não podem ser tolerados jamais, porque eles estão pregando a tolerância, menos para aqueles que são intolerantes, que não serão tolerados. E os intolerantes, de novo, é uma coisa assim que você não sabe definir muito bem, porque não é uma definição matemática. Quem que é o intolerante? Pode ser qualquer um, desde que seja eleito pela cultura do cancelamento. Então é isso, essa cultura do despertar, a cultura chamada woke em inglês dos Estados Unidos, ela está avançando na sua agenda e a agenda da ONU tem muito dessas características, como eu disse, não tudo.
Acho que tem coisas boas lá, sim, óbvio. Para quem conhece o que é a pobreza, assim, a linha da miséria ocorre aqui no Brasil mesmo, em algumas localidades, ou até na África, em alguns lugares inóspitos na Ásia. Bom, é terrível, né? Quando você compreende que o quanto essas pessoas padecem por conta disso, pensar em auxiliares é uma coisa louvável. Eu não sou contra isso, evidentemente. Mas, cara, essa tentativa de manipular palavras é uma coisa que eu não tolero. Eu sou o cara mais liberal do mundo que você possa imaginar. Mais liberal do mundo. Agora, se começarem a vir com manipulação de palavras, é um troço que me deixa assim com muito pesaroso. Muito, muito, muito mesmo, cara. Porque a gente já sabe que o pensamento totalitário ele começa assim, né? Ele começa com os suas batidas na porta, né? E conforme você vai aceitando uma coisinha aqui e outra acolá, os caras começam a aumentar a investida, a ousadia, o descaramento, a cara de pau, até o ponto de conseguir controlar você mais. Começa controlando a palavra, depois começa a controlar o comportamento, que já está acontecendo, né? Começa a constranger você por coisas que você não fez nada de errado, e as pessoas te constrangem por isso. É uma violência psicológica, um troço desse, que é inominável, tá? Então, sinceramente, eu fiquei pensando, como é que o Alexandre Borges, que foi vítima disso, consegue aguentar um troço desse, bicho? Com todo respeito, velho. Se fosse eu mandava tomar naquele lugar, assim, no ato. Fala, vá se fuder, porra. Foda-se esse emprego da CNN, com todo respeito. Eu sei que dependeria do contexto também. Às vezes o cara tem tanta conta pra pagar, velho, que ele não vai pensar em falar merda assim, da hora. Mas pelo menos retrucar um pouquinho, né, cara? Fala, mano, não começa com essa bosta, cara. Não começa a falar merda, pelo amor de Deus. Então, não aceite, mano. Pelo amor de Deus, se você fizer isso com você na sua escola, se fizer isso com você em qualquer lugar, sei lá, no clube, do Bolinha, no hospital, qualquer lugar, repreenda isso na hora. Igual você repreende o capeta, quando você vê ele. Não tem essa coisa de repreender o capeta em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, né? Bom, faça a mesma coisa com essa bosta desses censores morais, imbecis, que não tem nada de moral. Isso aí é uma seita que tem muito dinheiro no bolso e que investiu muito. E tá investindo trilhões e trilhões de dólares aí para levar essa bosta, essa suposta mentira de que é um novo Zeitgeist. Zeitgeist é um meu ovo. Não tem Zeitgeist nenhum aí. O que vocês têm é muito dinheiro para fazer uma revolução de cima para baixo. Porra, até eu, né? Eu vou inventar aqui uma ideologia qualquer, enche meu bolso de dinheiro, eu vou conseguir influenciar um monte de idiotas, porque as pessoas hoje são maioria, né? Eu tô dizendo aqui os idiotas. Pessoas, todo mundo é pessoa, né? Então, cara, a gente tá numa situação assim terrível, velho. Assim, eu tô muito, muito desanimado com isso, muito desanimado. Eu queria que tudo fosse apenas paranoia da nossa cabeça, mas não é, cara. Infelizmente é uma coisa tão repetível que não dá pra dizer mais que é paranoia. Porque isso tá acontecendo nas escolas, o dogma padrão está sendo explorado e está sendo ensinado na educação em todas as faixas etárias, desde o ensino fundamental, ensino médio, até o ensino superior, mestrado e tudo mais, caralho, 4. Você tem que pagar pedágio por conta da educação moral para a humanidade, né? Isso está sendo ensinado na cultura pop, em música, em filme, e não adianta você dizer que isso é mentira, porque isso está nos esportes, e as empresas também. As empresas que querem, claro, né? A maior bibliografia que tem nos Estados Unidos é uma crítica às empresas, porque elas estão querendo se fazer de bonzinhas para lucrar em cima dessa cultura woke. Isso também está acontecendo nas religiões, algumas religiões, principalmente aquelas mais inclusivas, não que eu seja contra a inclusão, acho que a inclusão é importante, tá? Eu acho que se o cara, sei lá, é de qualquer índole que seja, desde que não seja crime, né, certo? Ele deve frequentar a igreja, né? Sou a favor da inclusão, mas o problema é que eles estão engajados também, alguns deles, não todos, numa linha política, ideológica, bem clara. Não dá pra dizer que não. Isso está acontecendo na mídia em geral, no mass media, na mídia de massa, que está propagandando tudo isso, está aparecendo em jornal, em novela, em série, filme, porra, é bizarro. Então assim, tá na hora de a gente botar um pouco a mão na consciência e ver que esse negócio é uma forçação de barra assim terrível, e eu não sei até onde que vai isso. Tem gente que fala assim, isso vai arrefecer, as pessoas não vão aguentar tanto tempo assim. Mas eu não sei, cara, eu não sei, porque isso aí tem, de novo, um comprometimento com uma parcela do que consta ali na Agenda 2030 da ONU. Então, eu acho que a coisa deve continuar, tem muito dinheiro investido, tá, nisso aí, na agenda da ONU, óbvio, né, como não teria. São 193 países comprometidos com isso. É claro que boa parte, a maioria desses países estão comprometidos no sentido daquilo que é bom da agenda, não daquilo que é ruim. Mas eles carregam o pacote inteiro junto, né. Então, sei lá, eu tô muito chateado, cara, muito chateado com isso. Eu acho que a coisa, infelizmente, só tende a piorar. A gente tá presenciando a olhos nus uma espécie de fascismo psicológico da pior espécie, tá?
estão tentando usar a metodologia behaviorista para controlar você. Não tem outras palavras, não tem outra palavra para dizer, não tem. Esse tipo de constrangimento aí que aconteceu com o Alexandre Borges é um troço de Skinner, cara, né? Pelo amor de Deus, é uma coisa de Pavlov, é o cachorro de Pavlov. O cara tá fazendo isso com outro companheiro de trabalho dele. É um troço, assim, é uma violência psicológica que é inominável, né? A única coisa que eu penso quando eu vejo uma coisa dessa é vai tomar no cu. A única coisa que eu penso nisso. E só pra fechar isso daqui, é bom que se diga que a palavra denegrir nada tem a ver com negros, tá? Ela não remete à questão de cor de pele, escravocrata, nada a ver. Absolutamente nada a ver com isso. Então, procurem estudar melhor o assunto. Primeiro que uma palavra tivesse alguma conotação nesse sentido, a linguagem é fluida, as palavras vão se transformando no decorrer do tempo. Então, ficar demonizando a palavra é investida de quem quer fazer revolução burocrática. E antes do totalitarismo, lembre-se, vem a burocracia. Então, tome muito cuidado com isso. A palavra denegrir vem do latim denigrare, que significa tornar escuro ou manchar, obscurecer. Perceba que, segundo a etimologia da palavra, Alexandre Borges ironicamente foi denegrido. Ele usou a palavra denegrir, mas foi acusado e denegrido por quem não usou a palavra supostamente proibida. Em outros termos, quem praticou o significado da palavra sem dizê-la foi tido como sinalizador de justiça, em detrimento de quem a usou num contexto adequado. Mas foi o censurador que obscureceu e manchou o debate com sua moralzinha de bordel.